de São Judas, que eu também conheci. Então ela vai explicar para vocês por que ela veio morar aqui. Por favor, muito obrigada por ter vindo. Obrigada a você pelo convite. Eu vim para cá porque o meu filho entrou na faculdade, no Barro Branco, e ele tinha só 17 anos e precisava dar suporte para ele na Operação Verão. Aí nós viemos para cá. Depois ele dizia pra gente que queria ser bombeiro, que ia morar na praia, só que aí a gente comprou um apartamento, ele não veio e também não foi bombeiro. Sim. Aí eles vieram para cá e continuaram aqui, né? Então ela é formada em economia e ela dava aula de artesanato, dava aula de economia doméstica, ela fazia 500 coisas. Então ela vai explicar o porquê que ela resolveu fazer sobre economia doméstica. Então, quando você fala economia doméstica, às vezes a pessoa pode fazer ligação com compras, com preço, entendeu? Não é que não tenha nada a ver, porque quando você compra bem, o seu dinheiro é bem investido, você não perde e você consegue um número maior de coisas para você poder fazer com aquele dinheiro. Sim, para você aproveitar exatamente da melhor forma possível. Só que para você ter vantagens, além da compra, você também precisa pensar no como você vai guardar aquilo, quanto tempo você vai guardar e a forma como você vai guardar. Porque se você puser um tantinho assim de comida num pote desse tamanho, ele não vai durar 2 dias na geladeira, ele vai estragar. De qualquer forma. Então você precisa ter diversos tamanhos de potes para você, às vezes até uma colher de arroz que você guarda, entendeu? Que pode virar um bolinho depois, juntado com mais alguns legumes, alguma coisa. Então você sempre tem uma opção. Eu acho que, na verdade, a grande sacada quando você vai cozinhar alguma coisa, quando você vai comprar alguma coisa, é o que você falou, você vai fazer a comida hoje, né? Aí sobrou um pouco da comida, sobrou um pouco, 3 ingredientes que foram feitos, né? Então, para você poder aproveitar esta comida para você comer amanhã de outra forma. Exatamente. De outra maneira. Exatamente. Você não vai dar aquela impressão de que é resto de comida. Você vai transformar aquilo, exatamente. Você vai transformar aquilo em outra comida. E isso é versátil até, por exemplo, se você recebe uma visita inesperada. Você tem que fazer alguma coisa a mais. Rápido. Entendeu? Exatamente. Porque, primeiro que eu não sou de receitas longas e demoradas. Não gosto. Tem que ser tudo muito rápido. Pra mim, a praticidade é assim. Tem dia na minha casa, tá ligado o forno elétrico, o forno de micro-ondas, a air fryer, o fogão e o forno do fogão. Tá tudo ligado. Entendeu? Porque eu acho que, assim, isso também faz parte da sua economia de tempo. Sim, a dona de casa, hoje em dia, na verdade, a maior economia é de tempo, né? Para você comer saudável, você tem que comer coisas boas. Sim. E tudo que você compra, infelizmente, você vê, hoje em dia você vai olhar na embalagem do chocolate, tem latex. Tem. Sabe? Todas as marcas. Sim. Você se surpreende com os ingredientes. E nem sempre isso faz bem para a saúde. Sim. Não é? Na verdade, como nós somos mais ou menos da mesma época, a sua mãe devia fazer a mesma coisa que a minha. Ela obrigava a gente a comer verdura, e a gente não queria. Então ela falava assim, você vai comer, por exemplo, agrião, que eu não gostava. Aí eu falava, não quero, então você vai comer 3 pratos de agrião. Então no final você aprende a comer. Então tudo que você vai comer, você quer comer com uma verdura junto. Com certeza. Então eu estou falando isso porque você, anteriormente, você falou a maneira certa que eu quero que você explique para as nossas telespectadoras como é que você acondiciona as verduras. Então, quando você traz do mercado ou da feira, para você colocar na geladeira a princípio, tá? Eu embrulho em papel toalha, coloco num saquinho plástico, abraço o saquinho para tirar todo o ar de dentro dele e dou um nó no saquinho. Para você colocar a verdura na geladeira. Fala de novo. Você pega a verdura. Tá, eu comprei um espinafre. Isso. O espinafre, vou falar para você, ele é ímpar porque ele tem aquela grande quantidade de caules, né? E ele é uma verdura mais resistente. Mas se for uma escarola, um pé de alface, uma catalônia, você pega e embrulha as folhas no papel toalha, bem apertadinho, e põe num saco plástico. E você pega o saco plástico, abraça ele bem forte, tira todo o ar de dentro e dá um nozinho. Ele ocupa menos espaço na geladeira e ele dura bem mais do que... Porque na verdade você comprou uma verdura hoje e amanhã ela estragou. Exatamente. Então você banana, aí você pega tudo e joga fora. Aí você vai lá e compra tudo. Mas aí que tá, a economia doméstica, ela consiste exatamente em você
ter esse tipo de atitudes, de vivência, para você aproveitar tudo, não perder nada. Por exemplo, a cenoura já é mais resistente. Ela é mais resistente, o chuchu é mais resistente, entendeu? Você tem outras formas. A vagem é amarela, você precisa tomar cuidado. Eu costumo guardar ela, quando eu não faço aquele processo que eu tinha falado para você. Explica qual é o processo para viver. Então, esse processo que eu tenho feito é assim, o chuchu, a beterraba, a vagem, a couve-flor, você limpa como você fosse fazer, tira a casca, o miolo do chuchu, eu corto já em pedaços, aí eu ponho na panela para cozinhar com água, todos os legumes separados, cada um uma panela. Aí eu coloco meio dente de alho espremido, coloco o chuchu e deixo cozinhar. Mesma coisa com a beterraba, com a vagem. Aí depois que cozinhou, você reserva, não jogue a água fora, tire os legumes, deixe esfriar um pouco, né? Porque você tirou da água quente, vai esfriar. Aí você coloca num vidro esterilizado. Para esterilizar o vidro, você pega os vidros limpos, coloca dentro de uma assadeira e põe no forno, ele sem nada dentro, no forno aquecido. Você esteriliza, mata todo tipo de micróbio. Você pode colocar em uma forma? Uma assadeira. Uma assadeira de bolo, é isso. Aí você coloca numa assadeira os vidros para esterilizar. Isso. Lavados. Isso. E aí não quebra o vidro? Não. Nossa, eu também não sabia disso. Jesus, é ótimo. Aí você tirou, o que você vai fazer? Você vai pôr um pouquinho de alho no fundo, amassado, sal, orégano, vinagre, azeite. E o azeite, na verdade, eu ponho ele no final. Por quê? Eu já escorri aquele chuchu, eu pus dentro desse vidro com sal, orégano e vinagre, coloco o chuchu lá dentro, aí eu despejo a água quente do chuchu que eu cozinhei dentro desse vidro e ponho azeite por cima. Ponho o azeite por cima. Tampo, aquilo tá quente, e viro de boca para baixo. Ele vai fazer uma espécie de pasteurização. Aí você pode guardar na geladeira por mais de mês, entendeu? 1, 2 meses, eu já achei que ia usar até 3 meses. Sabor, não, a cor, nada. Também. Você não diz que aquilo ali já estava pronto, né, praticamente. Você vai fazer uma salada, aí você põe o teu tempero na salada, entendeu? É ótimo, porque todo mundo precisa comer verdura, principalmente hoje em dia, né? Porque todo mundo quer fazer exercício, quer ir na academia, mas para você fazer exercício na academia, correr na praia ou nadar, você tem que ter um pouco de substância, né? E você fazendo isso, você tem comida saudável na sua casa, a um preço muito melhor. Sim, porque você vai estar gastando menos. E você pode fazer isso com carne também, não tem problema, você pode fazer com carne também. Com a carne crua, eu vou te dar depois. Hoje, você sabe o que eu almocei? Sardinha, que eu aprendi a fazer na panela de pressão, mas não solta na panela de pressão. Você põe tudo cru dentro do vidro, eu ponho a sardinha em pezinha, um vidro de palmito. Você põe as sardinhas assim, cabem 6 sardinhas. Põe rodelas grossas de cebola, pimentão, azeitona, louro, orégano. Aí eu ponho o azeite, mas essa você não põe água. Aí você tampa o vidro, enrola ele num pano de prato, põe o pano de prato no fundo da panela de pressão e põe os vidros, todos eles enrolados dentro. Porque eu nunca faço um ou dois, eu distribuo para as amigas também. Você já faz um monte de meu marido adora sardinha, parece gato. E aí põe na panela de pressão, põe água na panela de pressão, por fora dos vidros, até ficar uns 4 dedos assim, ó. O vidro não terminou e a água, a água tá aqui, ó, e o vidro tá aqui em cima. Até aquela marca da panela de pressão. Aí você põe na panela de pressão, deixa 5 minutos, soltou o vapor, 5 minutos, você desliga e deixa esfriar para você abrir a panela depois. Aquilo dura na geladeira, ó. O importante é que tenha o azeite lá dentro, né? E fazer daquele jeito que eu te falei. Na hora que ele esfriou, você desmontou a panela de pressão, você vai tirar ele de lá de dentro e vai virar ele de boca para baixo. Tirar sempre de boca para baixo. E ele dura na geladeira, ela fica igualzinha a sardinha em lata que você compra, só que com os seus temperos, entendeu? O orégano, o louro,
né? Eu ponho pimentão sem pele, azeitona. E dá para fazer com quiabo? Acredito que sim. Da mesma forma que você fazer faz. então, com todas as verduras. Então. Exatamente. Então ela não tem mais desculpa para não comer verdura. Porque pode fazer verdura durante o ano inteiro. Mas aí é que tá. A gente está unindo o útil ao agradável. Sim. Você está tendo uma alimentação saudável. Sim. Existem casas que a gente vai e faz para a pessoa, porque Sim. a pessoa não tem tempo, Sim. entendeu? Então você já deixa tudo na geladeira. Sim. Quando ela chega do trabalho, ela quer uma salada fria, Sim. alguma coisa assim, mesmo a carne. Se você faz uma carne de vaca à vinagrete, você deixa a carne dentro da geladeira e você come ela, sabe? De várias formas, vários dias. Mas, por exemplo, como é que eu faço uma carne à vinagrete? Você pega o lagarto, Tá. de preferência, ou o coxão duro, Tá. frita ele na panela Tá. de pressão. Depois que você já deu aquela corzinha nele, né, Tá. pra não ficar aquela coisa branquela, aí você põe os temperos. Você põe alho, cebola, louro, orégano, água Tá. e deixa ele cozinhar Tá. na panela de pressão. Tá. Soltou o vapor, você dá uns 5, 10 minutos, desliga. Aí você vai tirar ele desse caldo, vai cortar ele em fatias Tá. finas, e aí você vai fazendo camadas na travessa. Ai, que delícia, já estamos com fome. Cebola, orégano, de novo, né? Azeitona preta, azeitona verde, você que sabe, cheiro verde, e vai pondo camadas assim de carne. Aquilo você deixa na geladeira, você pode comer com uma salada dessas que você já tem, ou você pode simplesmente fazer um lanche. Sim. É a seu gosto. Bom, então, gente, essas são as receitas maravilhosas da Lucy. E aí, depois ela vai dar outra matéria bacana, que ela vai falar sobre limpeza do seu lar. Que você tem que... começa por aí, pra você... E, bom, é surpresa, eu não vou contar, depois vocês vão ficar sabendo, certo? Então, gente, somos uma Graça Ralô, muito obrigado por ter vindo. Obrigada, eu. E até amanhã. Até amanhã.